Noite, boa noite a todos. Nós damos início a mais uma programação de culto nos lares, né? Online, mas ficamos felizes porque a cada quarta-feira nós vimos a participação de mais famílias da igreja e essa é o intuito para que, mesmo em cada lar, nós possamos estar participando em comunhão, orando junto, compartilhando bênçãos em que Deus tem permitido em nossas vidas. E nós ficamos muito felizes. Sentimos, claro, a falta de muitas famílias ainda, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo e Ele, no seu devido tempo, vai permitir que nós possamos estar participando todos juntos. Nós vamos dar início. Gostaria que todos pudessem abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao verso 16. É um texto bem conhecido e, diante de todo o cenário que nós estamos passando, é um desafio para nós, como luzeiros, né, como luz do mundo, de saber dessa exortação que Deus dá para nós sabermos, né, que nós precisamos ser referência, resplandecer, não a nossa luz, não as nossas obras, mas a glória de Deus em nossas vidas. Então, Mateus capítulo 5, do verso 14 ao verso 16, diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, eu vou pegar uma pequena parte aqui do verso 15, onde diz, né, que nós precisamos, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ou fica sem ficar à mostra, né? Mas se coloca em lugar apropriado. Então, se coloca em um lugar de destaque. Então, nós, como cristãos, nós precisamos estar nos colocando em uma situação assim, onde ele diz lá no verso 16, no final, que a glória não é para nós. Nós precisamos estar em destaque, mas pela palavra de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas, que isso automaticamente vai render glória ao nosso Pai, que nos orienta, que nos direciona, em que essas obras eles possam ser unicamente reconhecidas para resplandecer, né, a luz em que Deus se coloca através de nossas vidas. Então, diante de várias circunstâncias que com certeza cada família vem passando, que você possa ter isso no seu coração, que essa luz ela possa nos incomodar a ser melhores servos, melhores irmãos, melhores situações de comunhão, melhores necessidades de oração. Então, é isso que a luz vai resplandecer através de nossas vidas, que nós possamos ter esse entendimento e essa exortação no nosso coração. Então, meus irmãos, vamos orar e colocar nossa presença diante de Deus. Amado e eterno Santo Deus, Pai grandioso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, porque a tua graça nos alcança, o teu amor, Senhor, nos preenche, e que nós possamos ser gratos, Senhor, no muito, no pouco, na saúde, na doença, e que nós possamos, Senhor, honrar o teu nome através de nossas atitudes, que nós possamos ser a luz do mundo, Senhor, em um mundo em que busca tanto as trevas, busca tanto um afastamento de Ti. Infelizmente, Senhor, que nós possamos estar sendo usados para o engrandecimento do Teu nome. Que as nossas obras, Senhor, sejam unicamente para Te honrar. Nos direciona nessa noite,
Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de te buscar, de te engrandecer, e que nós possamos estar sendo preenchidos através de mais sabedoria, entendimento, esclarece, Senhor, nossas dúvidas, e que nós possamos, Senhor, estar cheio do Espírito Santo. Nos guia, nos fortalece, age na necessidade de cada família, de nossa igreja, numa necessidade de comunhão, numa necessidade de alimento, de provimento, de trabalho. Ó, Senhor, o Senhor conhece todas as necessidades e age, Senhor, particularmente em cada uma, conforme o teu querer. Nos instrui essa noite e que nós possamos ter um momento de crescimento no Senhor. Obrigado por tudo, esteja na condução, Senhor, nesse culto. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Louvor. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 46, por favor. Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo, sobretudo, está falando do cuidado e da soberania de Deus, apesar e em meio das tribulações, nas tribulações, né? O Senhor continua cuidando do seu povo e continua soberano, mesmo quando nós passamos por tribulações. E apesar da nossa fraqueza, o Senhor ele nos leva adiante. A força do Senhor nos move e faz com que marchemos. E é nisso que nós queremos pensar e orar nessa canção. Nós somos fracos, nos falta coragem, mas a coragem no Senhor e a força do Senhor, como esse salmo diz, apesar do terremoto, da guerra, Ele está no controle e está conosco. Por isso podemos afirmar, nós marcharemos com coragem na força dele, não na nossa, porque o Senhor é bom. Amém? Nós vamos compartilhar a tela com vocês, a letra da música, e aí cada um pode acompanhar aí também. Vamos louvar o Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem,
marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por teu cuidado. Obrigada por nos ensinar que não é na nossa força que vivemos, ó Pai, o que enfrentamos, os desafios, as dificuldades, mas é na força do Senhor. Nos encha essa noite mais uma vez de coragem, aumente nossa fé, a nossa comunhão, a nossa esperança no Senhor, na Tua palavra, Deus. Que nosso coração saia cheio do Teu Espírito, por causa da Tua palavra, das orações, da comunhão. Que Teu nome seja engrandecido nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pastor? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou aqui tentando consertar a garganta. Bem, eu quero compartilhar com vocês a partir do que nós compartilhamos domingo à noite, tá? Então, nas quartas-feiras eu tenho estendido um pouco de Tiago, da carta de Tiago. Sempre nós abordamos ali 3, 4 pontos, depende do estudo. E aí eu fixo um pouco mais na quarta-feira, tenho feito isso com vocês. Então, hoje eu não quero fazer diferente, quero começar com Tiago, a carta lá de Tiago. Domingo nós falamos, domingo à noite, sobre a fé e as obras, baseado no ensino de Tiago. Quero só mencionar que nós vimos lá a fé de demônios, a fé de Abraão e a fé de Raabe. E eu gostaria de fazer novamente uma pequena comparação, lembrando de Abraão e Raabe, tá? Então, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 20
até Tiago, capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 25, tá? Então, na minha versão, diz assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vê como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai como a pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Amém. Então, aqui nós vemos a descrição de Tiago como exemplo entre esses dois, só relembrando o que eu falei domingo. Quando Tiago diz que ele foi justificado pela obra e não pela fé, essa justificação aqui não é a salvação, mas é a evidência de que ele era salvo. Tá? Era justificação não perante Deus, mas perante os homens. Ou seja, através das suas obras, ele foi reconhecido, foi justificado perante os homens, que ele era salvo, que ele era justificado já perante Deus. Então, esse é o sentido da justificação aqui em Tiago. Mas, olhando para esses dois, Abraão e Raabe, olhando para a fé e obras, é mencionado em alguns comentários que Abraão e Raabe, eles eram constantemente citados pelos tanto os judeus quanto até às vezes outros povos que conheciam a história, povos antigos, como uma forma de mostrar um exemplo de que a salvação, a justificação ou a transformação de uma vida, ela pode se operar na vida de qualquer pessoa. Logo, eles entendiam que Abraão tinha tudo para ser justificado, para ter obras que mostravam a fé que ele tinha. Já Raabe, não, mas ela foi justificada também. Então, Raabe era um exemplo de que Deus poderia alcançar qualquer pessoa. Era quase como um ditado entre os povos antigos, né? Se Deus salvou Raabe, ele pode salvar qualquer pessoa. Seria mais ou menos nessa forma que comparavam Abraão e Raabe. Também eles eram comparados pela hospitalidade. No próprio texto que nós lemos aqui, mostra claramente a hospitalidade de Raabe em ter recebido os espias na sua casa. Já Abraão, nós vamos ver daqui a pouquinho um outro texto paralelo a esse, que é Gênesis capítulo 18, e nós vamos ver também essa hospitalidade na vida do patriarca Abraão, tá? E também como um exemplo de fé que nós já citamos aqui, tanto Abraão quanto Raabe demonstraram uma grande fé em Deus, né? No único Deus. Domingo passado nós lemos o texto lá de Josué, capítulo 2, que fala sobre Raabe, e lá vai dizer a pronúncia de Raabe é impressionante. É impressionante o que aquela mulher fala relacionado a Deus, a fé que ela mostra relacionada a Deus. Ela diz: não existe um Deus no céu e nem na terra maior que o Deus único, Deus de Israel. Então, essa expressão dela, eu imagino Jesus ouvindo a fé do centurião romano, né? Ele diz: olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Talvez, olhando para a palavra de Raabe, lá em Juízes capítulo 2, nós podemos imaginar, nem em Israel nós vemos pessoas com tanta convicção falando que não existia no céu nem na terra um Deus como Deus único. Então, eles eram, embora
que Tiago coloca, a gente não veja em outros textos bíblicos, mas eles, Raabe e Abraão, eles sempre eram citados juntos, eram colocados juntos com uma forma de justificação, de salvação, de fé e de obras. Tá? E é isso que acontece, e nós vamos ver um pouco essa comparação aqui. Primeira comparação é com relação à fé. Tá? É a primeira comparação que nós vamos ver. O texto vai chamar Abraão de pai. Pai Abraão. E nós sabemos que essa ideia de pai Abraão é chamado pai da fé. Por outro lado, Raabe, aqui ela é pagã. Ela é de Jericó, uma cananeia, e ela era então pagã. Ela não tinha a fé de Abraão, ela não conhecia antes, previamente, ela não conhecia o Deus de Abraão. Ela era uma mulher pagã. A fé dela era em deuses, em ídolos. Uma das razões pela qual Deus usou a sentença sobre Jericó para a destruição era a maldade que existia ali no meio daquele povo. Então, havia maldade de violência, havia na área da impureza. A própria Raabe, acaba se salvando no meio daquele povo todo, e, no entanto, ela era uma prostituta. Então, havia muito pouca esperança, muita pouca possibilidade de salvação para aquele povo ali. Deus estava exercendo juízo sobre eles, não só dando uma terra prometida para o povo de Israel, mas Deus estava exercendo juízo sobre aquela gente ali. E nós vemos, então, essa comparação à fé. Uma mulher pagã, que cria em deuses e vivia uma vida dissoluta, e Abraão, o pai da fé. A outra comparação que nós vimos domingo passado e podemos ver agora é com relação ao título. Abraão, com relação a Deus, o texto vai dizer, ele foi justificado e ele foi chamado amigo de Deus. Então, que título, maravilhoso é esse, Hoje nós ainda temos, principalmente, não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver, mas de tempo em tempo, lá na Inglaterra, a rainha, ela dá títulos, Sir, o cavaleiro da coroa, tem dado títulos para várias pessoas. E o título de Abraão era ser chamado amigo de Deus. Que título maravilhoso era esse que ele tinha. Isso, de fato, era algo muito, muito, muito importante mesmo. E qual era o título de Raabe? Título horrível, um título que eu não sei por que Tiago escreveu. Ele poderia ter colocado a irmã Raabe, porque ela havia se convertido há tantos anos, havia morrido, já tinha construído uma outra história, já tinha entrado na genealogia de Jesus, mas parece que aquele título caminhou com ela por muito tempo. Talvez para ela não fosse uma vergonha, porque lembrava de onde ela veio, lembrava a grande salvação que Deus fez sobre ela. Mas era esse o título que ela tinha. Era o título de prostituta, em contraste com Abraão, que era amigo de Deus. Também nós vemos um contraste com relação às... Aliás, aí a gente não vemos o contraste, na verdade. Vamos ver um pouco da semelhança com relação à obra e à fé. Porque Abraão, com todo o seu histórico, e Raabe, com todo o seu histórico, embora tudo isso, a obra desses dois foi pela fé e os dois foram justificados. Agora, Raabe é especificado aqui uma atitude dela, uma obra que ela fez. Eu quero que vocês vejam, então, comigo lá o versículo 25. Tá? O capítulo Tiago 2, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, aqui diz que ela acolheu e ela fez partir.
Estava lendo um comentário sobre esses dois verbos aí, acolher e fazer partir, né? Ou despedir. Esses dois verbos, eles estão em um tempo chamado aoristo, né? No texto grego. E esse texto, essa forma de tempo de verbo não existe no português, né? No português existe basicamente presente, passado e futuro. Aí vem pretérito do presente, aquela coisa toda. Não queremos nos deter em aula de gramática, né? Mas o tempo aoristo é como se fosse uma obra consumada, uma obra que começa e termina. A ideia do tempo aoristo, né? Não é algo, não é o ando, né? Fazendo, indo, né? É uma coisa que é um momento só. É a nossa salvação, ela é assim, acontece uma vez para sempre, né? O ato de Jesus na cruz, né? Está consumado, é aoristo, uma coisa só, acabou. E aqui quando diz que ela acolheu e ela despediu, né? Ela aqui no texto não fala despediu, né? Diz que ela fez partir, né? Esses dois verbos mostram assim um ato consumado, uma coisa que ela fez única, com princípio e com fim. Ela, tipo assim, acolheu totalmente, despediu totalmente. Ela fez uma obra completa, não ficou pela metade. E isso aqui é a gente vai voltar aqui para fechar em Tiago, tá? Mas lá em Gênesis, capítulo 18, nós só vamos ver Gênesis, depois voltando para Tiago, a gente já vai concluir, tá? Para dar um alento para vocês. Gênesis 18. Versículo 2 até o versículo 5. Aqui, só para mencionar o contexto, né? Deus aparece a Abraão com dois anjos. A princípio, Abraão não identifica como Deus, né? Como anjo, mas Deus ele acolhe. Veja aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 2, 3, 4 e 5. Vou ler aqui na minha versão. Diz assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, pois depois seguireis avante. O que eu quero dizer aqui desse texto é que Abraão faz a mesma coisa que Raabe fez. Recebeu e despediu. Completamente. Recebeu e despediu. Essa é a atitude da hospitalidade, tá? Vamos voltar agora lá para Tiago, tá? Capítulo 2. Observe que quando Tiago introduz o assunto fé e obras, ele coloca um exemplo. Antes de falar em Abraão, antes de falar em Raabe, ele cita aqui um exemplo. Observe o texto comigo, veja como isso é muito interessante. Versículo 14 até o 17. Olha o que ele diz. Tiago, capítulo 2, tá? 14 até o 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Então, observe que o conteúdo de hospitalidade faz parte da vida cristã de uma forma muito necessária, muito, muito importante. Todo cristão, todo crente, cada família cristã, cada casa, cada lar cristão, cada um de nós deveríamos ter isso como prática, ser pessoas hospitaleiras, mas fazer um serviço completo de receber bem e de encaminhar bem, de despedir bem, receber bem e encaminhar bem. Porque se nós não fazemos isso, a nossa fé ela é morta, diz Tiago. Nós estamos anulando uma obra, uma virtude cristã que o Senhor deixou para nós, que nós devemos fazer, que nós devemos cumprir. Somos famílias cristãs, somos lares cristãos, somos crentes no Senhor. E nós devemos abrir a nossa porta. É claro que nós estamos vivendo agora esse tempo de contraste. Eu estava, só abrindo um pequeno parênteses, estava me comunicando com o pastor Samuel Campos, que vai pregar na nossa conferência de aniversário, agora no final de setembro, né? E falando para ele sobre o tema anual da igreja. Né? O tema anual da igreja, todo mundo sabe, né? Juntos. E parece que, vamos colocar aqui uma brincadeirinha, parece que Deus pregou uma peça na gente, né? Porque a gente ora a Deus, pede a Deus. Eu entendo que Deus direcionou esse tema, né? Juntos, e aí vem uma pandemia e nos separa, né? Aí vem uma pandemia para desafiar o tema na nossa vida. Como é que nós vamos conseguir viver juntos e nós temos que ter um afastamento social? Como é que eu vou ser um cristão hospitaleiro vivendo no meio dessa pandemia, né? Bem, é um desafio que ele é constante na nossa vida, independente da pandemia. E algo que Tiago diz aqui, irmãos, se nós recebermos alguém que está com necessidade, não devemos despedi-lo, dizer, vai, come, né, te aquece, se nós não fizermos algo. E como a Raabe fez, né, completamente, totalmente, cuidando na entrada e na saída. Bem, com esta palavra, eu quero concluir e quero somente fazer duas aplicações aqui. A primeira aplicação é, nenhum de nós somos Abraão. Nenhum de nós somos pai da fé. Todos nós estamos na categoria de Raabe. Ou seja, nós fomos recebidos no reino de Deus. Nós somos pagãos, incrédulos, que Deus despertou no nosso coração a fé verdadeira. Todos nós recebemos a fé diferentemente de Abraão. Todos nós achamos ou fomos mostrados, né, o caminho para a nossa salvação, fomos justificados pela fé. Uma fé que dificilmente nós teríamos, ou na verdade nós nunca teríamos, se Deus não tivesse revelado e se pessoas não tivessem se importado com as nossas vidas. Nós não somos Abraão. Nós somos da linhagem, vamos colocar dessa forma, de Raabe. Daqueles que receberam a fé sendo pagãos, sendo pessoas que não são da linhagem de Israel. Assim nós somos. E se assim nós somos, primeiro, nós devemos ter uma profunda gratidão a Deus. Devemos, glorificar esse Deus, amar esse Deus, honrar esse Deus, ser fiel a esse Deus, louvar, nos alegrar na presença dele, devemos ter profunda gratidão, dizer, Senhor, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado, Senhor, por ter colocado essa fé no meu coração que eu não tinha. Por outro lado, ainda aplicando a questão que não somos Abraão, tem muitas pessoas que nós podemos até dizer assim, não vale nada, ou não tem como ser salvo, ou é impossível, né? Ou não tem, essa pessoa não tem como ser alcançada. Não existe essa pessoa. Deus alcançou Raabe. Deus me alcançou. Deus alcançou você. Então devemos crer e devemos
testemunhar, viver a nossa fé, ter uma prática de acordo com a fé que nós temos, para ser luz, como leu Tiago no início do nosso culto, para sermos luz para este mundo, porque há pessoas que podem ser despertadas na fé e nós nem imaginamos quem, mas Deus pode fazer isso. A segunda aplicação é, na nossa peregrinação, como diz lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Tiago, né, os dispersos, os da dispersão, nós que somos esses forasteiros, esses peregrinos, que nós possamos, ó Deus, ó irmãos, sermos hospitaleiros, tá? Que nós saibamos receber as pessoas em qualquer lugar, receber com sorriso, receber com alegria, receber com simpatia, receber com altruísmo, receber com atenção. E eu falo isso para vocês, irmãos, com muita sinceridade, dizendo que eu preciso aprender isso. Sabe? Dar atenção, de dar valor, de receber de verdade, completamente, como fez Rahab. Além disso, também despedir, também enviar, mandar em paz, mas nunca sem uma bênção, nunca sem uma palavra boa, doce, uma palavra de fé, nunca, até se possível, sem uma oração. Se possível, antes de ir embora, vamos orar, agora você pode ir. Mas despedir uma pessoa completamente, de uma forma realmente suficiente, que aquela pessoa possa levar algo. Se for para o alimento, se for para um bálsamo, um remédio, se for uma palavra de conforto, se for uma oração simples, mas que nós possamos despedir da melhor maneira possível as pessoas. E que Deus nos ajude a aprender, porque a hospitalidade é qualidade da família cristã. E nós nunca, nunca, nunca devemos abrir mão e deixar de fazer isso. Então, que Deus nos ajude com essa palavra. Amém. Bem, nós iremos agora para o momento de oração. Neemias e Rita e Geraldo. Vocês podem aí abrir o áudio, tá bom? E conduzir esse momento. Estão ouvindo a gente? Já, na verdade, tem que ver aqui, porque o celular ele não mostra todo mundo, né? O Geraldo está ali. Eu vou dividir aqui a... Tá me ouvindo, Geraldo? Tranquilo, Neemias, segue lá. A divisão que eu fiz aqui, pedidos, são já os pedidos de sempre, né? Missionários que fazem parte da nossa igreja, que estão sempre envolvidos com a gente, e também os seminaristas. Seminaristas Ioli, a Gabi, a Ana, o Antônio. Os missionários, eu pus aqui Pastor Ricardo, Tia Bia, Cipe Família, né? Tem a Carol e a Paty também. Já incluí também a programação do aniversário, né? Já aproveitei que o pastor também falou o nome do pastor que vai com a gente. Então a gente pode incluir a oração também pela vida dele, por tudo que vai ser feito no dia, né? Programações, tudo que for a organização. Em relação a pedidos a mais, né? Se tem alguém, algum dos irmãos que quer fazer algum outro pedido, tem agradecimento, eu vou tentar visualizar todo mundo aqui, como eu estou no celular.
Eu vou tentar visualizar. Só quem estiver vendo os outros pode falar assim, olha, tem ali um... Tem alguém? Estou tentando ver aqui. Eu acho que não, né? Então tá. Geraldo, você pode orar então pelos missionários da igreja que estão lá com a gente. Eu vou orar pelos seminaristas e a Ritinha vai orar pela programação do aniversário da igreja. Pode. Sim, tu pode orar. Oi, Geraldo, fale. Oi, Neemias. Você começa? Oi, diga. Eu começo, Neemias. É que tá falhando um pouquinho. Tu pode começar. Mas Ok. também, Geraldo, os irmãos que estão em grupo de risco da igreja, tá bom? Tranquilo. Aí tu oras pelos missionários e os nossos irmãos de grupo de risco. Eu vou orar pelo seminarista e a Ritinha encerra com a programação da igreja, do aniversário, tá bom? Tudo bem. Então vamos orar. Pode começar. Bem, irmãos, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai. Deus, nós te louvamos, te exaltamos. Pai, teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, Pai querido, numa só fé, numa só comunhão, Pai, em Cristo Jesus, Pai. Deus, muito obrigado também pelo acesso que temos diante da Tua presença, Senhor. Podemos falar com o Senhor, Deus, e apresentar diante do Senhor, Pai. Deus, as nossas necessidades, as necessidades de nossos irmãos, Pai, querido, e Deus, muito obrigado por isso. Obrigado, Pai. E queremos, Senhor, te apresentar a vida dos nossos missionários, a tia Bia, Deus, que fez parte, Senhor, da história da igreja, logo bem no início, Pai querido, que hoje se encontra, Pai querido, na sua pátria, Deus, na sua cidade natal, Deus, e com certeza ainda servindo o Senhor. Deus, muito obrigado mesmo pela vida da tia Bia, que nos inspira, Deus, a nossa fé, Deus querido, em servir o Senhor, Deus querido, com dedicação, com empenho, com compromisso mesmo, Deus. Pois essas são as marcas da tia Bia, Pai. Deus, que o Senhor, Deus, seja com ela, Deus, sustentando, Pai, atendendo-a de acordo com as suas necessidades, sejam elas quais forem. Senhor Jesus, cuide da tia Bia, dando a ela, Senhor, saúde, proteção, Pai, livrando ela das mãos de homens maus e perversos, Senhor, Deus, de acidentes, incidentes, Deus, que ela continue sendo, Pai, em qualquer das circunstâncias, um instrumento usado em Tuas mãos, Pai. Seja com ela, Pai. Peço pelo pastor Ricardo também, que se encontra com aqueles homens lá da madeireira, Senhor, dentro do mato, Deus, e ele, a sua esposa, que tem se deslocado, Senhor, para uma região, Deus querido, Pai, de mata, Deus, fechada, Deus, pois ele assim entendeu que ali haveria almas, Senhor, homens, Senhor, trabalhadores, que precisam, Pai, da Tua palavra, e ele, Senhor, com muita alegria, com muita disposição, Deus se colocou à disposição, Deus, desses homens, trabalhadores na mata, Deus. Oh Deus, que o Senhor seja com ele, que o Senhor sustente a sua esposa, proteja ele, Senhor, de acidentes, incidentes, Senhor, naquela região que oferece muitos riscos, Pai. Deus, e sobretudo que o Senhor use, continue usando meus irmãos ali como instrumento, Deus querido, em Tuas mãos, Pai. Seja com ele, Pai, Deus, e Deus assiste, Pai, cada um deles de acordo com as suas necessidades, Pai. Seja as quais forem, Senhor, Tu és Deus para cuidar, Pai. Nós colocamos diante de Ti.
Assim, Senhor amado, a parte amiga, Senhor, Deus que se encontra com a sua família, Deus passou por momentos bem difíceis, Senhor, com a sua família, Deus, enfermidade, Pai, continua tendo muitas lutas, que o Senhor seja com a parte, Deus. Senhor, Deus querido, assista, Pai, com misericórdia e graça, assim, Deus, como Deus, a sua mãezinha, a irmã Antônia, Senhor, e seus familiares. Cuida, Pai, Deus, por favor, dessa família, Pai, da parte amiga, nossa irmã Cris, e demais que aqui, Jesus, lá, Deus, em São Paulo, Deus, se encontram também. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, pedimos a Ti também, Deus, pelos demais missionários, Deus, ali a Carol, Deus, Pai amado, que o Senhor seja com a minha irmã, sustentando, fortalecendo, usa, ó Pai querido, ela da forma como o Senhor quiser, Pai. Deus, seja com ela em todos os momentos, Pai. Assim, Deus, com a parte de Recife, que o Senhor seja com ela ali no seminário. Deus, que ela possa, Senhor amado, ser um instrumento em Tuas mãos, naquele campo missionário ali. Cuida dela, Senhor, eu te peço. Os demais irmãos missionários da nossa igreja, o pastor Alex, sua família. Creio que ele já está bem melhor, mas continua assistindo a família do pastor Alex. E a sua filha também ali no seminário. O Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cuida, Pai. Deus dos meus irmãos. Não lembro de todos, mas o Senhor sabe, Pai. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um deles também. Assim, Deus, eu quero orar, Senhor. Deus, pela nossa cidade, Deus, Pai, o nosso governo. Quando a situação, Senhor, está bem difícil, Deus, Pai querido, no retorno às aulas, tem muitos pais, muitas famílias desesperadas, Senhor, Deus, sem saber o que fazer. Tenho recebido, Deus, várias famílias, Senhor, angustiadas em busca de uma esperança, de uma solução, Pai. Deus, pais perdendo emprego, Senhor, tantas tragédias, Senhor, acontecendo ainda, Pai, e outras que já aconteceram, mas deixaram profundas marcas, Senhor, nas nossas famílias, na sociedade de modo geral. Peço ao Senhor, Deus querido, que o Senhor, Deus, eu sei que o Senhor não perdeu o controle dessa situação, Pai. O Senhor está no controle, sempre vai estar no controle, Senhor. Mas eu rogo ao Senhor, Deus querido, pelo coração, pela mente, Senhor, dos nossos governantes, que o Senhor mova, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Eles possam, Senhor Jesus, tomar medidas, Senhor Jesus, Pai querido, urgente, Deus justa, Senhor, e necessária para o retorno das aulas e, afim, para a vida voltar ao normal, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Pai, rogamos por milagres do Senhor. Deus, e muito embora o Senhor já tenha operado também muitos milagres em nossas famílias, Pai, mas continuamos precisando do Senhor, Pai, do Teu agir, Senhor. Deus, em nossa cidade, Pai. Deus, em nosso estado, Senhor, no Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos, na certeza de que Tu és Deus. Deus, para cumprir tudo conforme a Sua soberana vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oi? Senhor Deus, vem colocar diante de Ti. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença. Deus, está reunidos, ainda que distantes, meu Pai, dos nossos irmãos. Eu quero Te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de Cristo Jesus de estarmos, Senhor, como igreja, nos esforçando para manter essa comunhão, nos esforçando para manter essa unidade que somente temos em Cristo Jesus. Obrigado por usarmos a tecnologia, Senhor, que tem nos dado, a capacidade que tem nos privilegiado, meu Pai, e usar isso em nosso favor, em favor da união dos nossos irmãos, para estarmos. Nesse momento eu quero orar e apresentar, Deus, a vida
dos seminaristas da nossa igreja. A vida desses jovens, meu Pai, que têm sido tocados pelo Teu Espírito, sido levados, Senhor Deus, para estarem aprendendo de Ti, para estarem fazendo, meu Pai, o Teu ID, meu Deus, obedecendo a Tua ordem, meu Pai, e assim se capacitando, meu Pai, para saberem o que falar, como te apresentar, meu Deus, entendendo mais a Tua palavra, entendendo mais os Teus corações, a Sua mente, Deus, das Tuas verdades. Assim quero te apresentar. Deus da IOI, Deus está terminando já o seminário, que está, Senhor Deus, quase concluindo já esse ano para se formar, Senhor Deus. Eu peço que continue dando a força que ela precisa, Senhor Deus, o ânimo que ela necessita. Ajuda-nos como família e irmãos, possamos estar, Deus, apoiando, orando por ela, Senhor Deus, ajudando no que for necessário. Nós, como familiares, possamos estar ao lado dela também. Meu Deus, suprindo suas necessidades, sejam a espiritual, Senhor Deus, seja a material. Meu Pai, possamos ser instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida da Ione. Assim te peço pela vida também da Gabi, que está iniciando esse ano junto com o Antônio, com a Ana, meu Pai, que estão fazendo o projeto Marcos. Infelizmente, devido à pandemia, eles perderam um pouco do tempo, Senhor Deus, mas eu creio, Senhor, e ainda vão aprender muito de Ti, Senhor. Creio que eles vão aproveitar esse tempo que eles têm agora, voltando para o seminário, para estar em comunhão contigo, estarem, Senhor Deus, se enchendo da Tua palavra, aproveitando os momentos para, Senhor Deus, te dar os questionamentos de suas vidas, Senhor Deus, e aprender mais de Ti. Ajuda principalmente também os mantenedores, Senhor Deus, desses jovens, Pai. Sabe que é difícil estar ali, na questão das mensalidades, Senhor Deus, e tantas outras coisas serem compradas, serem pagas. Meu Pai, eu peço, toca no coração, continua abençoando seus mantenedores, que eles possam ter, primeiramente, um compromisso contigo, meu Pai, em manter a vida dos nossos irmãos, nossos jovens aí, que eles possam ter um compromisso contigo, meu Pai. Abençoa. Abençoa também a força, a saúde deles ali. É desgastante, Senhor Deus, na correria do dia a dia, ter que apresentar os trabalhos, ter que estudar, muitas vezes ficar acordado até madrugada, meu Pai. Mas eu acredito, Deus, que Tu podes continuar abençoando a vida dos nossos irmãos ali. Ser com cada um deles, suas lutas, suas dificuldades, tentações, Senhor Deus, que eles possam estar se fortalecendo contigo, Deus, e te buscando cada dia mais. Louvamos a Ti, meu Pai, pela vida da Gabi, pela vida do Antônio e da Ana, Senhor. Que eles possam aproveitar, meu Pai, esse momento para se tornarem cada dia mais instrumento nas Tuas mãos, meu Deus, e serem aptos, meu Pai, para falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho. Quem sabe um dia estarem no campo missionário mesmo, agindo, atuando na área de escolher, Senhor Deus, tocar no coração dele. Assim, peço, apresento a vida, meu Deus, desses nossos irmãos, desses jovens. E creio, meu Pai, que Tu vais cuidar e continuar cuidando da vida, até eles se formarem, até estarem mesmo envolvidos no campo. Assim eu oro, assim intercedo por eles, junto com nossos irmãos, em nome do Teu amado Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada. Obrigada por vir na igreja, falar com o Senhor. Oramos ao Senhor, lembrando nosso irmão em situação de vida. Agradecemos ao Senhor porque podemos ver o cuidado do Senhor com os nossos irmãos, com o pai, sua filha, com Elcio. Colocados do Senhor
continue, Senhor Deus, cuidando para que eles fiquem bem. Se por algum motivo algo acontecer, o Senhor permitir que algo aconteça, que nós possamos, como igreja, como a família também, ficarem firmes, confiantes no Senhor, assim. Abençoa, Senhor, portanto, nossos irmãos, nesse tempo de pandemia, Pai, e nós ver a bondade do Senhor, a graça do Senhor, o cuidado pleno sobre a vida deles. Ouve a nossa oração, Senhor, em favor do nosso irmão. Também oramos, lembrando do aniversário da igreja, agora em setembro, o Senhor está se aproximando. Nós oramos, agradecidos já pelo que o pastor pôde compartilhar em relação ao pastor Samuel, por ele confirmar, Senhor Deus, a presença dele, trazer a mensagem na noite de aniversário da igreja. Oramos, Pai, pela vida dele, Senhor, dê saúde, Senhor, dê sabedoria, que o Senhor use a vida do teu servo na noite para falar na nossa igreja, falar no nosso coração. Ó Senhor, agradecemos ao Senhor pela liderança da nossa igreja e tem, junto com o nosso pastor, Deus já pensado nessa organização e como todas as coisas acontecerão no mês, na semana de oração também. E louvamos ao Senhor pelas coisas, pela forma como as programações, as coisas estão sendo conduzidas. Dá saúde à nossa liderança também da igreja, que fazem parte da liderança, nosso pastor. Que o Senhor abençoe, cuide, direcione a vida de cada um, que haja sempre de acordo, união e paz, entre tudo aquilo que eles decidem, que é para o bem da nossa igreja. Obrigado, meu Deus, por esse mês, é um mês diferenciado na nossa vida, por sempre ser o aniversário da nossa igreja. Obrigado, meu Deus, que nós possamos refletir durante esse tempo, não só esse tempo, mas é um momento que a gente pode refletir a história da nossa igreja, o tempo da nossa igreja, quanto nós temos crescido, quanto Deus tem sido grandioso na nossa vida, bondoso conosco. E é muito bom nós podermos fazer essa reflexão, trazer à memória os feitos do Senhor ao longo desses anos. Ajuda-nos como igreja a glorificar durante esse tempo, reconhecendo a bondade e a misericórdia. Lembramos também da família do nosso pastor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos ver eles bem, o pastor sempre compartilhando como eles estão. É um tempo em que eles precisam estar isolados, mas nós louvamos ao Senhor por podermos vê-los através da tecnologia, da televisão. E obrigado, porque o Senhor, nós queremos cuidar dele, o Senhor tem sido fiel, e nós continuamos pedindo que o Senhor continue, Senhor, dando graça, dando saúde, dando tudo que eles precisam esses dias. Conforta o coração deles e não deixa, meu Senhor, que venha faltar alguma coisa para a família. Obrigado por tudo, obrigado pelo cuidado dele com a família também, mesmo nesse tempo em que ele precisa estar ausente. Louvamos a Deus por tudo que você fez na vida da nossa igreja, nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, assim, rogamos ao Senhor pelas necessidades que temos e agradecemos também pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Mateus. Amém. Pastor Elcio. Estão me ouvindo legal? Ainda não. Tá. Boa noite, irmão, na graça e na paz do Senhor.
Estamos celebrando mais um encontro em família, né? Uma oportunidade de nós nos encontrarmos e, como igreja, adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Estamos aprendendo no livro de Tiago que a nossa fé tem que ser revelada através das boas obras. Interessante, o Tiago leu Mateus 5, que nos exorta para que vejam as vossas boas obras e glorifique a nosso Deus que está nos céus. Irmão, vamos trabalhar, né, em revelar a nossa fé através das boas obras, através do amor, da caridade, através do acolhimento do próximo. Esse é o objetivo das boas obras. Levar os descrentes a glorificarem a Deus, a conhecerem Deus em Cristo. Uma boa semana, que Deus nos abençoe e vamos sempre celebrar a comunhão nesses encontros. Eu celebro a comunhão em Cristo, em família, nesses encontros, né, do Zoom. Que Deus abençoe a todos vocês que conseguiram acesso nessa noite. E nós sabemos que Deus abençoa mesmo os que não conseguiram acesso. Porque a vontade de Deus é abençoar todos nós. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Perdão, daí eu desativei sem querer, querendo ativar o seu som. O senhor quer dar alguns avisos, pastor Valdeci? Perdão, já até oramos, eu louvo a Deus por a gente ter orado, lembrado do aniversário da igreja, dia 27 de setembro, tá? Daqui com um mês. E esse mês, amanhã é dia 27, né? Mas daqui com um mês. Esse mês de setembro, embora estejamos ainda no meio desse processo todo de afastamento social, mas nós devemos ter, além do aniversário, 2 outros momentos importantes na nossa igreja. Não sei como nós vamos fazer, vamos orar por isso. Um é uma assembleia. Nós precisamos fazer uma reunião, uma assembleia da igreja agora em setembro, e eu não sei como nós vamos fazer isso ainda. O outro é um mutirão, antes do aniversário da igreja. A nossa rua da igreja, não sei quem já veio por aqui, tá linda, né? Tá muito bonita, tá? Asfalto novo, até fizeram faixa, né? Tá tudo bonitinho. Eu estava comentando com o Aldair, falei, agora a gente tem que dar um jeito de embelezar a igreja, porque senão eu vou ficar bonita, a igreja não pode ficar com uma pintura ruim, né? Então, nós vamos promover aí, não sei como também, mas antes do aniversário da igreja, um mutirão, principalmente para pintura, né? Para a gente revitalizar um pouco aí a frente da nossa igreja aí. Então, são mês de setembro, eu estou esperando um tempo um pouco mais movimentado do que tem sido, e vamos orar para que Deus nos dê bom tempo para essas coisas. Amém. Amém. Eu queria reforçar aqui, pastor, amanhã o nosso segundo encontro do Grupo dos Homens, né? Às 19h30, reforçando que passou a ser às quintas-feiras. Amanhã o preletor vai ser o pastor Cipe, né? Com o tema O Homem no Jardim. Então, homens, fiquem atentos aí. Amanhã, às 19h30, nós temos o nosso segundo encontro aí com o pastor Daniel Cipe. Amém? Irmão, só mais uma coisa que eu lembrei. Como uma resposta, na verdade, porque 2 domingos nós não estivemos na igreja por suspeita do Covid em casa, mas nós fizemos o exame, tá? E deu negativo, né? Então, todos os 4 fizeram, deu negativo. Eu estava dizendo, não sei se é bom, se é ruim, né? Porque a gente acaba ficando naquela expectativa de que tem que continuar. O médico falou, continue fazendo o que estavam fazendo, né? Então, não muda nada. Continue aí com a máscara, com o afastamento, com o álcool gel. Então, nós vamos só continuar. E domingo, pela graça e misericórdia do Senhor, estaremos novamente na igreja de manhã, compartilhando com os irmãos
e eu agradeço aqui o Mateus que me deu a cobertura aí, e ele já vai estar com a congregação, que por sinal, né, Mateus? Por sinal, volta para a escola, né? Amém. Graças a Deus também por isso. Jóia. Amém. Então, os irmãos podem abrir os áudios aí, né, Mateus? Os irmãos que quiserem saudar uns aos outros. Neemias quer falar algo, Neemias? Ritinha quer falar. Aldair, na sexta-feira a gente tem encontro com as mulheres também, tá? Ótimo. Às 19h30. Ótimo. Olha aí, mulheres. Homens marcados o encontro amanhã. Obrigada. Só para lembrar as irmãs. Encontro das mulheres. Isso. Tá. Ok. Irmãos podem abrir os seus áudios aí, saudar uns aos outros aí, para a gente finalizar. Queridos irmãos, boa noite, uma boa resto de semana, abençoado por Deus. Tiago, você ficou bonitinho com esse cavanhaque, viu? Estou tentando crescer, não cresce. Mas tá bonito, eu gostei. O pastor Elcio combinando a camisa, né? Não, quem está me imitando, pastor. Já tá igual pastor. Isso, tá dando o pastor Elcio, até a camisa. Até a camiseta. Não, Rita, ele é meu discípulo, Rita. Um dia eu chego na metade da sabedoria do pastor Elcio. Eu espero que você ultrapasse. O pastor André, nós louvamos a Deus por esse resultado aí, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Ele está até de blusa amarela. Eu observo tudo. Negrão. Aldair, boa noite. Oscarina, beijão para ti, querido. Agora que eu fui te ver. Kimberly, Elias, Negrão. Kimberly. Boa noite, família Kimberly. Mamei, boa noite. Pastor e família, sejam bem-vindos de volta. Ele fez assim. Deus abençoe. Elias Negrão. Olha, Noséias. Alessandra, Maxwell, boa noite. Chico, querido. Boa noite, Ale. Boa noite, Jéssica. Beijo. Antônio, um abração, irmão.